boa noite. Vamos começar o nosso segundo webinar. Esse projeto é um projeto bem recente que a gente da WhatsApp Consultoria começou. Eu sou a Daiane, como eu apresentar daqui a pouquinho. Estou hoje com o Marcos Reis aqui também. E é um projeto bem legal que a gente começou para trazer alguns conteúdos mais específicos e focados, né, para a sua empresa, para você conseguir desenvolver, né, esses assuntos. E aí a gente cria, né, o nosso grupo também para ter ali esse momento de dúvidas, de envolvimento, no próprio networking também, para você conseguir acessar aí de qualquer lugar. Hoje o nosso tema ele é focado no planejamento estratégico mais de vendas, né? Então a gente tem ali todo o leque do planejamento estratégico. E hoje o Marcos está aqui porque ele quem coordena e domina todo o nosso comercial das nossas empresas, comercial e vendas. E a gente vai falar desse planejamento estratégico focado em vendas. Então, vai ser um momento bem legal. Já aproveito para deixar aí para vocês, se tiverem dúvida, né, quiser falar um pouquinho da empresa de vocês, principalmente da parte de vendas, como que é o processo de vendas, o processo comercial, já pode deixar no chat, e no finalzinho a gente vai ter um momento aí para poder, de fato, abrir para vocês perguntas, responder, a gente trocar essa ideia também, tá? Estamos ao vivo no Instagram? Já? Sim. Já estamos ao vivo no Instagram. Muito boa noite para você que está nos acompanhando no Instagram. Falando para vocês também do nosso webinar, né, que a gente está fazendo através de uma sala fechada. As perguntas a gente vai receber somente pela nossa sala. Então, se você quer entrar, quer participar e interagir também, acesse o nosso link, está na bio, pode acessar a nossa conta aí, acessar o nosso link, e você vai ter acesso, né, ao link de inscrição para você poder se cadastrar e entrar na sala, para que você consiga mandar suas dúvidas, né, responder ali, fazer interação junto com a gente, tá? Mas não tem só assistir, pode continuar daí também, que a gente vai estar passando muito conteúdo ao longo dessa 1 hora aqui junto com vocês, tá bom? Então, vamos começar já? Já pode começar já? Marcos, eu queria que você se apresentasse de novo, né? Pode ter muitas pessoas que são novas ainda não conhecem. Então, você apresenta um pouquinho quem que é o Marcos, o que você faz no GTD na WhatsApp, na Paula também. Bom, boa noite, pessoal. Fiquem até o final. Eu já quero iniciar, antes de me apresentar, eu queria iniciar falando uma frase que eu vou começar por ela e vou finalizar com ela também. Que eu escutei ela uma vez e ela vem me guiando aí nos últimos anos. Que eu sempre gostei de vendas, sempre gostei de me relacionar na área comercial, apesar de ter tido várias outras experiências aí ao longo da minha trajetória, da minha carreira, muitas vezes ligadas à consultoria, auditoria, finanças, eu sempre tive o pé nas vendas, né? E a gente que trabalha com vendas, quem é empresário, está sempre ligado a vendas. A gente tem um péssimo hábito, um mau hábito de alimentar o nosso ego. E a frase basicamente é: a venda alimenta o ego, o lucro alimenta o bolso. Então, hoje, o convite para vocês é para alimentar o bolso e deixar de alimentar o ego. Então, falar de planejamento de vendas, falar de planejamento estratégico de vendas, está ligado diretamente em alimentar o bolso de vocês. Tá? Bom, então, eu sou Marcos Reis, sou formado em Ciências Contábeis, sou pós-graduado em Gestão de Negócios pela FMG, mas eu costumo brincar que a minha melhor e maior especialização vieram aí das mais de 300 empresas atendidas hoje pelo Grupo WhatsApp, das quais mais de 100 projetos eu participei ativamente ou indiretamente de alguma forma. Então, queria fazer esse convite para vocês hoje, pensar de forma estratégica as vendas, para deixar de alimentar o ego, começar a alimentar o bolso. Né, Dai? Bom, gostei dessa frase hoje, achei bem legal. E até para já é uma reflexão, né? Já começa a noite com reflexão. E assim, a gente vem desse ritmo do webinar, falando de planejamento estratégico, e por que a gente está focando só em vendas hoje, especificamente? Porque eu ouço muito o pessoal dizer que vendas é o topo, é o primeiro, né? Se você não vende, então não precisa ter nenhuma outra prioridade no momento, né? E assim, tem muitas empresas que querem criar indicador, criar uma meta, enfim, mas não está nem vendendo. Então, a primeira parte é entender, né, sobre esse mundo das vendas. E aí eu queria te perguntar, Marcos, assim, para você já passar para o pessoal, o que é esse planejamento estratégico focado em vendas? O que consiste esse planejamento? Bom, o primeiro ponto, né, antes da gente entrar no planejamento estratégico de vendas, a gente tem que pensar no negócio como um todo.
E pensando no negócio como um todo, vamos trabalhar aqui numa rede de fast food. Eu estava esses dias com um franqueado de algumas lojas do McDonald's, tá? E aí ele estava lá falando sobre a estratégia dele para o negócio nos próximos anos. Então, o primeiro passo, antes de falar de estratégia de venda, a gente precisa entender o que a gente quer da vida, né? Como empresário. Eu vejo, a gente tem alguns clientes aqui, né? Hoje eu sou um dos sócios da nossa consultora sênior e líder de alguns projetos nossos aqui. E a gente vê muitos clientes que, apesar de bom porte de faturamento, estão lá na casa de 4, 5, 10 milhões por mês de faturamento, não sabem aonde querem chegar no dia de amanhã, ou no mês seguinte, principalmente daqui a 3 anos, né? E aí, correlacionando isso, eu gosto de frases, vocês vão ver aí que eu gosto de frases. Eu gosto muito, algo que me guia, é uma frase que eu li no livro do Bill Gates, que ele fala que, normalmente, a nossa cabeça superestima um ano e subestima 10. O que quer dizer isso? Eu estou ligado aí com metas muito desafiadoras no próximo ano. Eu quero emagrecer, eu quero falar inglês, eu quero viajar para fora, quero etc. A minha empresa vai faturar 10 bilhões de reais. Mas e em 10 anos? Aonde eu quero chegar? Né? Então, eu gosto muito de deixar essa reflexão. Então, primeiro eu preciso pensar onde que a empresa quer chegar. E aí, conectando essas empresas, por exemplo, era uma franquia do McDonald's, não uma, eram algumas franquias do McDonald's. Esse empresário não tinha uma meta clara de vendas. Então, parece bobo, mas ao falar de planejamento estratégico de vendas, o primeiro ponto é saber o quanto eu quero vender. Os próximos anos. Está falando de uma franquia, né? Várias lojas e redes. E não é uma franquia do Sozé, é uma franquia do McDonald's, né? Um dos maiores franqueadores do mundo. Então, se ele não tiver uma meta clara, bem definida, e imagine você que se você não tem, você empreendedor, gestor, diretor da sua empresa, não tem a meta clara e definida, como é que o seu vendedor vai saber da sua meta? Como é que o seu auxiliar administrativo vai saber da sua meta? Como assim, Marcos? O auxiliar administrativo? É isso mesmo, até o faxineiro da sua empresa precisa entender a sua meta. Ele precisa saber do número, então, mas ele precisa entender do propósito, aonde que a meta vai levar. Então, nós estamos falando aqui de definir meta, parece básico, mas a gente precisa falar. Independente do porte da empresa, a gente vê muitas empresas sem meta. Outro ponto, é definir objetivos. Objetivo é diferente de meta. A meta, eu vou lá traçar o quanto que eu quero vender, quando eu quero vender aqueles produtos, definir os produtos, serviços, quais regiões eu quero vender, e os objetivos são os objetivos macro. Bom, beleza, eu quero abrir uma nova região, eu quero lançar um novo produto. Obviamente que com os objetivos também tem que existir meta, mas são objetivos diferentes de metas já relacionadas. Bom, dito isso, nós precisamos ter também processos de vendas. Nós vamos entrar um pouquinho mais detalhadamente daqui a pouco no processo, mas um dos pontos principais que eu vejo de problema, né, no planejamento estratégico de venda é que não tem um processo de venda. E 2, o plano de ação. Então, eu falei de meta, objetivo, processo, qual é o plano de ação? Quem, como, onde vai ser executado, quanto que vai custar para executar. Sair do papel, né? Sair do papel, do Excel, da cabeça. A gente faz muita reunião, né, Dani? Eu tive um sócio no outro negócio no passado, que ele brincava comigo. Falou, Marcos, você não trabalha, você só faz reunião. Então, basicamente, a vida do consultor é fazer reunião. Mas eu costumo dizer que nessa mesa aqui, eu posso falar que eu vou faturar R$1 bilhão no mês que vem. Eu posso escrever nesse papel aqui que nós vamos, no nosso próximo webinar, vai ter 30 milhões de pessoas ao vivo conosco. Nós vamos superar a Anitta. Eu posso escrever o que eu quiser, mas qual é o plano de ação para que isso aconteça mês que vem? É factível? Né? Então, um dos pontos principais aqui do planejamento estratégico de vendas é o desdobramento dessa meta no plano de ação. Legal, já estão anotando aí, né? E aí, pensando assim, no mercado que a gente está hoje, né, a gente tem uma concorrência muito grande, tanto agora com o online, né? Então, assim, o que é importante quando a gente pensa numa empresa, e aí, empresa pequena, empresa grande, definir, criar esse planejamento estratégico. Assim, né, a gente já sabe porque, de fato, a gente tem que ter esse norte. Mas por que é importante ela já começar com isso, né, desde o início da empresa, ou desde essa operação, pensando ali no mercado, né, e como o mercado dos negócios do mundo, o negócio ele é muito
tem uma concorrência muito alta, né? Então, assim, você está aqui, mas você pode estar em outro país, você pode estar em outro estado a qualquer momento. Por que isso é tão importante fazer essa definição hoje em dia? Bom, primeiro, quando eu defino o meu planejamento estratégico de venda, eu foco onde eu vou olhar, né? Onde eu vou atacar. Hoje nós somos em 3 sócios aqui no negócio, então eu fico na parte de vendas e novos negócios, então tento buscar aí novas soluções, novas estratégias. A gente tem o Felipe, que faz o papel do CEO, organiza as finanças, então ele está ali de CEO, diretor financeiro, né? E guia a nossa cultura, nosso negócio, e o Igor está cuidando da parte de pessoas. Então, imagine você, a gente tem um cliente até próximo nosso aqui, né, que a gente atende junto, que é um único dono da empresa. Então, ele tem que olhar pessoas, processos, vendas, novos negócios, porque oportunidade batem as nossas portas todos os dias, né? Cuidar das finanças. Então, é importante que eu tenha esse planejamento de vendas para que eu não precise ficar olhando para a minha equipe ou pegando na mão da minha equipe o tempo inteiro. Então, primeiro ponto, né, do planejamento estratégico de vendas é isso. E aí, é muito interessante isso, porque estava conversando com um amigo meu, e ele tem grande conexão com o supermercado BH. Para quem não é de BH, o supermercado BH é o 5º maior supermercadista do Brasil. Ano passado faturou aí em torno de 16 bilhões de reais. Então, tá lá, Grupo Açaí, etc., Pão de Açúcar, Carrefour, e ele é o 5º. 15 bi faturado ano passado. E eles não sabem quantas lojas eles querem abrir ano que vem, esse ano. Não tem um planejamento de vendas. Então, nós não estamos falando aqui de novo, do Sozé da esquina, né? Do cara que tem uma padaria, um açougue, uma loja única. Nós estamos falando de uma empresa que faturou 16 bilhões de reais ano passado. Então, ter esse planejamento estratégico de vendas vai te ajudar a ter um norte. E aí, tratando desse cliente aí que eu citei em comum, que eu tenho com a Daia, ano passado ele faturou 40 milhões de reais. Esse ano, ele não sabia quanto que ele ia faturar. Em janeiro, eu me reuni com ele e falei, não dá, nós precisamos criar um plano mínimo de quanto nós vamos faturar. E pelas estimativas, a gente estimou que a gente ia bater esse ano uns 56 milhões de reais. Como? Com reajuste de preço, algumas estratégias em algumas unidades e tudo mais. E aí, olha que interessante, nós estamos fechando agora o 5º mês. Nós fizemos a meta lá no início do mês de janeiro, foi um dos primeiros clientes que eu atendi no ano. Se a gente dividir o que ele já realizou, bem provavelmente nós vamos chegar lá nos 56 milhões. O que isso quer dizer? Que ele colocou, ele trouxe para a equipe, a gente conseguiu levar para a equipe os objetivos. Então, nós chegamos para a gerente dele, uma gerente relevante, que ele tem um negócio que cuida das partes de contratos, e trouxemos para ela, olha, o foco é renegociar o contrato X, Y, Z. E no 3º mês do ano ela já tinha feito isso. Então, a hora que fez o planejamento estratégico de vendas lá em janeiro, já surtiu efeito em poucos meses durante o negócio. E às vezes não teria acontecido se tivesse só deixando. Né? Exatamente. Um ponto que eu acho legal, igual a gente está falando aí de franquias grandes, né? O próprio BH também, ele é muito grande. É que a Dani e Marcos, vocês estão falando aí, ele não faz muito negócio certo que ele vende, mas aí trazendo até desse cliente específico, vou colocar aí na cruz aqui. Hoje ele tem uma visão e uma tranquilidade muito maior para focar em outros processos, porque a parte de venda já está estruturada. Que antes, né, ano passado, enfim, para trás, era uma confusão, enfim, né? Eu não sabia quanto que vendia, minha equipe também não. Então, assim, beleza, eu estou vendendo, né? Mas quando você organiza, você também consegue ter essa tranquilidade para focar em outras áreas de processos também e deixar essa equipe tomando conta, né? E assim, quando você identifica onde você vai chegar com as vendas, você começa a identificar o que é mais importante. Como eu disse, nós vamos falar de processo em algumas etapas mais específicas aqui, mas você começa a olhar para algo que é importante. Por exemplo, nesse cliente, ele trabalha com um contrato, então ele vai lá assinar um contrato, depois que está assinado, ele prestar o serviço e entra bem. Então não tem que ficar buscando novas vendas. Mas, por exemplo, caso fosse, que é o nosso negócio, por exemplo, está trazendo para dentro, o número de ligações é importante? É importante. Então, eu vou olhar para isso. No caso, voltando para o cliente, a satisfação do cliente é importante, senão o cara rompe o contrato. Então, eu vou olhar para isso. Então, quando você define o planejamento, você define o que você vai olhar. Quais são os seus focos de atuação? Os indicadores também. Exatamente. Né? Mas antes de falar, então, beleza, a gente já sabe o que é o importante, entendeu? E
Por que as empresas não fazem assim? Qual é a sua visão? Você que está mais à frente disso também, qual é a maior dificuldade que às vezes encontra ali nesse processo e acaba não fazendo, deixando só acontecer? Essa pergunta é muito interessante. Por quê? Quando a gente fala de WhatsApp, né, a gente surgiu, nosso principal business até o momento foi sempre ligado ao financeiro. Oi, como é que vocês estão aqui falando de venda, de comercial? Que é uma coisa que está sempre conectada à outra. E todas as nossas consultorias, a gente inicia primeiro organizando o financeiro. Então, a casa começa pelo financeiro. Então, eu começo lá vendo primeiro os números daquela empresa. Porque as empresas, às vezes, não fazem planejamento estratégico de venda. Você pode perguntar para a grande maioria das empresas que tem faturamento relevante, viu, gente? 1 milhão, 2, 3, 10 milhões mês. Quanto que você fatura por mês? Qual foi o produto que você mais vendeu no mês passado? Talvez o que mais vendeu vai saber. Quais foram os 10 principais clientes? Já não sei. Eu sei os 2 principais. Qual produto te deu mais margem? Aí começou a apertar. Foi o que mais vendeu? Então, muitas vezes, as empresas não têm conhecimento dos próprios números. Quem foi o vendedor que mais te trouxe novos clientes? Então, tá vendo? Perguntas relevantes que muitas vezes as empresas não têm. E tá tudo bem, tá? A gente, consultoria, tinha vários números que quando a gente começou a construir esse processo de venda, a gente não tinha. Então, o primeiro ponto é medir, né? A gente sempre fala isso. Outro ponto que eu acho que as empresas não fazem é a conhecer a jornada do cliente. O que é a jornada do cliente? Tá? Vamos fazer uma suposição aqui, tá? E aí eu falo, se coloquem nesse lugar. Vamos trazer aqui a neurolinguística. Se coloquem nesse lugar. Eu estou aqui no aniversário de casamento, tá? Vou fazer 5 anos de casamento com a minha esposa maravilhosa. E eu a convido para jantar. Então, a minha esposa é chefe de cozinha, para quem não sabe. Então, a experiência de jantar é um negócio que tem que ser, de fato, relevante. Então, eu a convido para jantar. Então, olha só, nós estamos falando da experiência do cliente, tá? Então, eu chego no restaurante, a gente escolhe o prato. E o prato que eu escolhi, ou que ela escolheu, não tem. O garçom gentilmente falou, senhor, esse risoto aqui com alcachofras e não sei o que, não tem. Mas eu vou te indicar que é a melhor da casa, e ele começa a traduzir para a gente ali uma experiência do que tem. Nos sugere um bom vinho, o vinho estava excelente e tudo mais. Não, a conta chegou, independente do valor, eu fui muito bem atendido, eu fui embora feliz da vida, cheguei em casa aquele dia que foi maravilhoso, tá? Ganhou a noite com a esposa já. Ganhei a noite com a esposa, mais 10 anos de casamento garantido. Brincadeira. Bom, agora vamos pensar na experiência do cliente. Se naquele momento que o garçom, eu escolhi aquele prato, ele não tivesse a sagacidade ou o treinamento ou o ímpeto dele em vender, ele não teria me trazido uma boa experiência. Talvez ele não tivesse gostado, mas eu não, porque o que eu escolhi não tinha. Tá? Agora vamos pensar mais além. Vamos pensar além. Nós chegamos, fomos jantar, e eu estacionei o carro na porta do restaurante. Tá? Tinha um estacionamento no restaurante, mas não tinha nenhuma placa, eu não vi, não sabia. Parei o carro na porta do restaurante, que é coisa melhor que isso. Você chegou no restaurante, parei na porta. Quando eu jantei, maravilhoso, o prato que eu pedi tinha, veio tudo ótimo, o vinho estava ótimo, beleza. Quando eu saí do restaurante, o meu carro estava batido. Isso é uma experiência do cliente. Não é uma jornada do cliente. Vamos lá, vamos além. Vamos, olha tudo isso, gente. Falando do restaurante. Pense você como negócio. Aí, antes disso, eu não queria deixar a desejar, né? Eu mandei mensagem pro restaurante via Instagram. Hoje. Ninguém me respondeu 3 dias. Aí eu tentei ligar de manhã o restaurante não funciona, não atendeu. Mas beleza, de noite eu liguei 200 vezes, não me atendeu. Olha a experiência do cliente, já até na escolha. Na escolha. E, então, todo o processo de contato com o cliente, de alguma forma, ele é relevante, que a gente precisa pensar. Por isso que as empresas normalmente não fazem. Quando tem meta, só tá aqui a meta para lá embaixo. Então, vocês que são prestadores de serviço, quando o seu pessoal administrativo vai formalizar o contrato, é ponto de contato com o cliente. Então, tem que ter um carinho naquele momento, né? E aí, um ponto desse aí também às vezes, até passar para a equipe o que a empresa entrega, né?
Então, assim, Exatamente. voltando até no restaurante. Se o garçom ele não entende dos pratos minimamente, ele às vezes tem a experiência que aquele prato vai trazer, né, dependendo do cliente, ele vai falar, não tem esse, mas eu tenho esse, tá bom? E aí, às vezes, não vai te convencer a ficar ali, né? E a gente vê muito isso também, né? Trabalha ali no front de vendas, mas não sabe o que é o business da empresa. E, além disso, não sabe qual é o cliente da empresa. Outro dia eu estava num cliente, que a gente, na verdade, nem virou cliente, a gente estava negociando, ainda está em negociação, mas a gente conversando lá no bate-papo, almoçando junto, e ele falando sobre o produto dele, o serviço dele lá e tal, e ele me falou, eu perguntei assim, tá, mas para quem você quer vender? Ele já deu um choque, para todo mundo. Quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Então, outra frase, quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Porque você precisa saber qual é o seu cliente ideal. Tem muitas empresas que falam de persona, né? O marketing vai trazer a persona, é o Joaquim, que é diretor da multinacional. Não estou falando disso exatamente, estou falando que você tem que definir para quem você quer vender. Conectando lá no restaurante, um restaurante de alto padrão, que tem um ticket médio, que cada pessoa gasta em média lá R$300. Restaurante classe A. Então, se eu for jantar com mais de uma pessoa, vai ficar 600 pontos. Esse restaurante, ele quer atender a pessoa que ganha um salário mínimo? Não. Mas ele pode atender a pessoa que ganha um salário? Pode. E muito bem. Tem que atender ela da mesma forma. Mas entendam que a minha propaganda, o meu treinamento, as minhas postagens nas redes sociais vão estar direcionadas para pessoas do público que conseguem pagar o meu ticket médio. Então, quando a gente pergunta para o empresário, para quem que você quer vender, óbvio que você quer vender para todo mundo. Óbvio. Todo mundo. Se pudesse que todo mundo entrasse na sua loja, na sua empresa e comprasse, era a melhor situação. Mas para quem você quer vender? Com quem você vai se comunicar? Qual é o foco, né? Exatamente. Legal, legal. E assim, né, em frente dessas dificuldades, o que você elenca ali como passos iniciais principais para começar esse planejamento estratégico de venda? Né? Você falou lá no começo que você tem as metas, tem claro, mas assim, vamos pegar ali uma empresa, né? Vocês que estão aí, vamos conversar, né, a partir de junho, enfim, vamos definir isso aí. O que você elenca como vamos colocar aí talvez 5 pontos principais que tem que fazer e tem que seguir para conseguir, para dar certo, enfim. Bom, então eu vou voltar nisso, né? Para quem você quer vender? Então é definir isso. Por exemplo, no nosso caso, nós queremos atender empresas do varejo que faturam acima de X milhões de reais por ano, que tem mais de X funcionários. Atendemos empresas diferentes desse quem a gente quer atender? Sim, mas a gente está definido. A gente sabe quem a gente quer atender. Então, defina, primeiro ponto, defina quem você quer atender. Segundo ponto, defina uma meta. Onde que eu quero chegar? Qual que é a minha meta de faturamento desse ano, do ano que vem? Então, primeiro ponto é isso. Segundo, é definir aonde que eu quero chegar. O terceiro ponto é o que você vai entregar. Tá? Qual que é a diferenciação sua com o mercado? Como assim? Existem basicamente, tem várias formas, mas eu vou citar 3 formas de precificar o seu produto ou serviço. A primeira, vou me espelhar no concorrente. Se ele vende por 10, eu vou vender por 9,89. Ou vou vender por pouco mais que 10. Então, vou me espelhar no meu preço com ele. A segunda, por precificação e custo. Então, meu produto custou 10, eu vou colocar aqui no markup de X, vou vender por 20. Beleza. Então, a terceira é qual é o valor agregado que eu estou entregando. Então, pode ter custado 10, eu vou vender por 1.000. O valor agregado vale 1.000. Então, primeiro é isso. Você precisa entender o seu produto, o serviço, em qual dessas 3 categorias ela está inserindo. Voltando lá para o PH. O mercado, não tem como ele vender um arroz muito mais caro que o mercado. Ele vai se balizar ali por custo e preço da concorrência. Não tem muito o que fazer. Não, minha consultoria, ela agrega muito valor para dentro da empresa. Então, eu vou precificar de acordo com o valor que eu trago para aquele negócio. Então, basicamente é isso. E o quarto ponto é para treinamentos constantes da sua equipe de venda. Então, assim, não adianta eu querer ter uma meta. Eu sei para quem eu quero vender, eu tenho uma meta, tenho uma precificação clara de se é concorrente, se é custo, se é valor agregado, mas a minha equipe de vendas não sabe de nada disso. Ela precisa entender.
E o terceiro de tudo, parece difícil, mas eu vou deixar o que, se não for simples, não dá. Então, dessas 4 coisas, você tem que fazer o mais simples possível. Tem um estudo que fala que quando a gente tem mais de 3 indicadores ou 3 metas distintas, a gente não consegue dedicar alguma delas ou bem para as 3, por mais que 3. Então, dê 3 direcionamentos no máximo para o seu vendedor. Não dê mais que isso. E assim, pensando um pouco na equipe, né? Quem tem já uma equipe de vendas, o que a pessoa cobra ou como que ela acompanha isso? Então, vou passar para a minha equipe, né? Eu vou treinar a minha equipe. Como que eu vou acompanhar? Como que eu vou cobrar dele também? Não estou tendo resultado, tive esse treinamento. O que está acontecendo? Como que a gente entende esses gargalos e consegue ir melhorando e acompanhando também? Tem uma métrica, indicadores, como seria o ideal? Legal. Então, o primeiro ponto aí, que eu acho que é a mudança de mentalidade. Independente do porte da sua empresa, se eu faturo 1.000, 2.000, 3 milhões por ano, por mês, eu tenho que tirar da minha cabeça aquele paradigma. A empresa só funciona quando eu estou aqui. A equipe de venda só vende quando eu estou aqui. Ou eu sou o melhor vendedor. Se isso está acontecendo, está errado. Durante muito tempo na história da WhatsApp, eu e os sócios éramos os únicos que vendiam. Hoje a gente criou, estruturou, estamos estruturando sempre a melhoria contínua, né, dos processos comerciais. Eu acho lindo quando eu chego, a gente coloca um sino ali no escritório, quando vende com algum contrato, bate o sino. Eu acho maravilhoso quando bate o sino e manda vídeo, que eu não estou nem sabendo da proposta que estava em andamento. Que a proposta entrou e se vendeu sem nem passar por nada na minha mão. Então, assim, a empresa que precisa de você estar lá no dia a dia não cresce. Então, vamos pensar no loja do mercado que a gente está falando aqui. Se eu tiver que estar lá na frente de loja, no caixa, meu amigo, você só vai ter uma loja. Primeiro assim, não vai ter final de semana, feriado, vai ter que trabalhar todo dia. Então, você precisa pensar de forma estratégica, confiar na sua equipe e não delargar. Você trouxe a palavra acompanhar, né? O que muitas vezes, quando as empresas têm meta, elas fazem é delargar. Sua meta está aqui, ó, tá? Beleza? Você tem que vender nesse mês, de maio, de junho agora, você tem que vender 100 mil, beleza? Beleza. Tchau. Aí quando dá no meio de julho, vamos ver sua meta aqui. Você vendeu só 75. Então, não, se fizer isso, nunca vai bater meta. A gente tem que ter rotinas periódicas para a equipe de vendas, né? E aí não tem um segredo, não tem uma receita de bolo. Porque dependendo do negócio, tem que ter uma reunião diária, todo dia. Tem empresa, tem cliente nosso que faz 7 horas da noite com os vendedores. É bom? Não. Os vendedores gostam? Não. Mas tem que ser feito. Né? Então, reunião diária. Como é que foi ontem? O que nós vamos fazer diferente hoje? Quais as estratégias? Já chegar com um plano de ação. Tem empresas que a reunião é semanal. Aqui na WhatsApp é semanal. Toda semana eu me reúno com a equipe comercial e a gente trata dos indicadores. Beleza? Então, não é delargar. Passou a meta, que é mensal, e você não acompanha no mínimo semanal, não vai dar. Não esqueci. Bom, se possível, a meta, dependendo do negócio, tem que ser quebrada diário. E aí, acompanhamento diário. Tá? Aí, eu falei de indicadores. Terceiro então nós já falamos, tirar da cabeça a mentalidade. A equipe tem que saber fazer o negócio. Então, você tem que entender o que vocês estão vendendo. Acompanhamento. E o terceiro, indicadores. Como eu falei no Top Mark 3. O objetivo ideal é que não tenha mais que 3. Máximo 3. Isso aí que está muito maduro e tal, super mais. Mas o objetivo macro é que não possa não tenha 3. Mais que 3, tá? Bom, mas aí você vai ter que criar, de novo, não tem ali, como é que é do bolo? A receita do bolo. Não tem a receita do bolo. Por quê? No nosso negócio, vou trazer para a consultoria. O que é relevante para a gente? O número de ligações feitas por semana, o número de e-mails de formalização de contatos por semana, isso é relevante para a gente. O número de qualificações, o que é qualificação? A pessoa levantou a mãozinha, assistiu uma live nossa dessa aqui, um webinar desse nosso, a minha equipe comercial foi lá e qualificou esse cliente. Ele tem perfil para ser o nosso cliente? Ele tem perfil para consumir um dos nossos cursos e mentorias? Tem. Beleza, então ele qualificou. Então o número de qualificações é relevante. Beleza? Vamos voltar para o supermercado que a gente está falando bem aqui. A gente tem grandes redes de supermercado hoje no nosso carteira de clientes, né? O que é relevante para o supermercado? Ticket médio, vendas por cupom, número de pessoas que compraram na loja. Então, isso
São indicadores relevantes. Então, semanal, diário, eu tenho que visitar isso. Vamos para a loja de roupa, rede de loja de roupa. Quantos itens eu consegui vender adicional através de uma promoção? Eu fiz a promoção aqui do paletó. Se comprasse o paletó e mais 2 itens, o terceiro saía de graça. O quarto saía de graça. Pô, essa promoção funcionou? Então, eu vou ter que fazer análise em cima disso. Então, para cada negócio, tem alguns indicadores que são relevantes, né? A gente precisa entender o que vai trazer mais resultado para a gente. Indicador imutável. Tá? Só para finalizar. Durante o nosso autoconhecimento do planejamento de vendas, a gente trocou alguns indicadores. Antes a gente acompanhava alguns indicadores que hoje a gente olha para trás e fala, não trouxeram resultado. Então, eu quis acompanhar ele, foi legal, deu resultado. Não, vamos mudar. Então, esse indicador ele tem que sempre servir para alguma coisa, né? Não adianta eu estar vendo, se o ticket médio desse mês foi esse, no outro mês aumentou e não fazer equação com isso, né? Exatamente. Seria isso. Gosto de trazer, a gente tem um cliente que a gente atende que quando a gente entrou na parte estratégica de vendas, a primeira coisa que ele falou eu não sei, eu preciso olhar para a minha equipe lá, porque eles sabem mais que eu que vende. Eu sou só o administrativo. Então, assim, esse ponto é bem legal da equipe, porque muitas vezes você vai estar querendo vender um determinado produto ou colocando algum produto novo dentro do seu negócio, que a equipe que está lá no front, ela sente. Essas equipes conhece o cliente, conhece o que o cliente gosta, aquele perfil, ela vai sentir esse cliente vai vender. Ou esse vai vender mais que esse, né? Então, assim, é bom envolver a equipe nesse sentido também, né? Que a equipe também consegue trazer, às vezes não só você levar, mas você ouvir a equipe, né? Nesse sentido também. E aí, assim, né, você que está à frente do Centro WhatsApp, da Paula também, conta um pouquinho, assim, o que você faz hoje, qual que era, que você veio fazer essa estrutura, para vocês entenderem, o Marcos mudou radicalmente o nosso setor de comercial em vendas aqui nesse período, né? Principalmente, né, nesse formato online também. O que você pensava antes, o que você tinha antes e como que foi esse processo de transformação, envolvimento com a equipe, né, entender os indicadores também, conta um pouquinho na prática de como que isso acontece. Muito boa essa ponderação, porque eu costumo dizer o seguinte, o que nos trouxe, nós saímos, eu e o Felipe, quem não conhece a nossa história, eu e o Felipe somos sócios fundadores, nós sempre somos amigos, vizinhos de rua. E há 6 anos atrás, ele tinha criado o caminho dele, eu o meu, 6 anos atrás a gente se encontrou, começamos eu e ele a dar consultoria ali para alguns clientes, nada muito audacioso. Hoje a gente está aí próximo a 30 pessoas na equipe, com metas muito relevantes, 50 clientes ativos no nosso negócio, mais de 350 atendidos. E eu sempre acreditei, e aí eu falo muito isso, o que nos trouxe até aqui, né? Então, a gente tem um mérito. Nós saímos do nada e chegamos a 50 clientes ativos para uma equipe dessa. A gente tem um mérito. Mas não é o que vai me levar a ter 1.000 clientes, 100 clientes, 300 pessoas trabalhando com a gente. Não é. Então, todo dia eu me desconstruo. O que me fez chegar até hoje, até esse ponto ontem, não é o que vai me fazer ir adiante hoje. Então, eu tento quebrar paradigmas pessoais. Tá, beleza. Então, eu tento escutar, fazer treinamento. Às vezes, treinamento que não tem nada a ver com venda, mas é o que eu acredito que vai agregar. Até que eu comecei a estudar marketing. Eu não entendo nada hoje ainda. A Gabi está aqui para me bater de vez em quando. Mas, eu estudo porque eu acho que tem conexão com venda, né? Então, o que eu sempre acreditei durante muito tempo? Serviço de consultoria é uma venda técnica. Precisa ser altamente capacitado para vender. Porque o produto é muito técnico e tudo mais. Então, sempre as nossas propostas foram muito técnicas, né? Nós vamos resolver o seu fluxo de caixa com payback descontado. Nossa! Cara, ele é dono de 20 lojas no mercado, fatura 300 milhões por ano. Cara, ele não sabe o que eu estou dizendo. Então, eu comecei a perceber que eu precisava me conectar, me comunicar com o que o cliente vendia. Quando eu percebi isso, eu falei, bom, a venda é técnica, mas eu posso ter processo de venda com pessoas na minha equipe que não precisam ter tanta capacitação. Então, ao longo desse processo, eu fui entendendo, identificando o processo de venda, vamos lá na área de contato com o cliente, né, desde a hora que chega o lead e tudo mais, eu fui entendendo isso e criando um processo comercial. E aí, com isso, trouxemos algumas pessoas para a equipe que nos ajudam na parte de venda
E essas pessoas fazem a parte de pré-venda, que eu denominei aqui. O que é essa pré-venda? É a sua qualificação. A nutrição do contato. Tudo bem, a gente conversou semana passada e tudo mais. Então, ela identifica o cliente, nutre o cliente e nos traz para a reunião, nos traz quem eu, o Felipe e o Igor, que somos os 3 sócios hoje, apenas no momento do fechamento. Então, a gente ganhou escala, né? A gente conseguiu ter mais capilaridade. Hoje nós vamos nas reuniões mais assertivas, só para apresentar a proposta, ou uma reunião muito mais qualificada. Então, por olhar e me desconstruir, eu consegui pensar nesse processo. E aí, no fim, né, desse processo inteiro, eu volto a pergunta para os nossos espectadores ali, né? O que vocês vendem? Eu achava que eu vendia consultoria, né? Gestão, melhoria de resultado. E no fim eu descobri que eu vendo tranquilidade. Nós vendemos paz, mais tempo com a família. Por quê? Uma vez que a empresa está bem gerida, os processos estão organizados, o financeiro tem lucro, tem resultado. O que naturalmente acontece com o empresário? O empresário se preocupa menos, começa a trabalhar em horários normais, porque eu também sou assim com vocês. 12, 16 horas, 10 horas, final de semana. Então, imagina, à medida do momento que você tem a gestão mais organizada, indicadores, equipe treinada, qualificada, você começa a ter esse outro ponto. E é o que eu descobri o que a gente vende. Né? Então, é entender o que você vende. E às vezes você fala, você quer uma consultoria e fala, não quero, você quer passar para frente da sua família? Loja de roupa. O que a loja de roupa vende? Roupa bonita, blazer. Não, vende autoestima, vende glamour, vende status, dependendo. Então, a gente tem que entender qual é a entrega final para o nosso público, né? Isso é importante. Anotem esse aí também, e é legal até perguntar isso para os seus vendedores. Né? O Marcos estava com você hoje, mas ele perguntou, né? O que a gente vendia lá no finalzinho. E às vezes você pensa, opa, não, pera, deixa eu pensar. É que a gente tá mais treinado. E você pergunta aos seus vendedores, por exemplo, né? O que a gente vende aqui? Vendemos roupa. E você vai fazendo essa desconstrução para reconstruir de novo nesse novo formato aí. E aí, pensando assim, né, nas pessoas, então a gente pensando em indicadores também, qual que é o formato que você acha legal de acompanhar? Pode dizer até o que a gente acompanha aqui. Por exemplo, a gente vê empresas que têm aquela televisão, que fica passando isso na vista, quadro na parede, ou manda no WhatsApp. O que você acha assim, que é legal, alguma coisa que você podia deixar de formato aí para acompanhar essas metas, esses indicadores também? Legal. Para vocês, gestores, a gente segue um modelo aqui que eu gosto bastante. Uma vez por semana, a equipe comercial envia para a gente o OPR, que é o da sigla em inglês, é o One Page Report. O que quer dizer isso? O reporte de uma página, né? Então, vai te dar ali o que aconteceu na semana passada em uma página. Então, tem vários indicadores ali dentro, quantas ligações foram feitas, quantos contatos, quais propósitos estão em andamento, o que a gente já tem vendido até agora, o que vendeu nos últimos 3 meses. Isso tem no nosso OPR, no nosso One Page Report. Para cada cliente vai ser de um jeito, para cada negócio vai ser de um jeito. Mas eu gosto muito como gestor, às vezes, semana retrasada, se não me engano, tirei a segunda e a terça de folga. Empresário tira folga, viu, gente? Se vocês não estão tirando, tem um negócio errado. Tirei a segunda e a terça de folga e eu recebi lá, estava lá de folga, recebi o nosso OPR. Então, estava lá tranquilo, tomando um vinhozinho, recebi, olhei, já tive algumas ideias, algumas ponderações, e então eu consigo fazer a gestão, mesmo que remotamente, num documento só, já bato o olho e falo, opa, a estratégia que nós definimos não está indo tão bem, precisamos mudar alguma coisa. Então, assim, definir quais são os indicadores e ter uma rotina de receber esses indicadores. Tá? Mas o ponto principal, né? Não adianta receber o indicador, não olhar, não tratar e não dar reporte para a sua equipe. Porque senão ela vai mandar a primeira vez, segunda vez, você não falou nada, a terceira ela esqueceu e o processo não. Ou não viu efetividade, vou gastar meu tempo subir para aqui, só fazer outra coisa, né? Ontem eu estava em um cliente que a gente estava passando uma pesquisa de clima para esse cliente. E aí a gente chamou os 2 gerentes, né? Ele tem 2 lojas. E aí a gente vai passar a pesquisa de clima, que não tem nada a ver com vendas. Então, só para vocês entenderem que a venda está em todo lugar, né? Toda hora está falando direito. E aí o gerente começou a falar, mas a minha equipe é desengajada mesmo, porque chega um cliente, é um bar e restaurante lá. E ele falou, chega um cliente no final da noite, a gente já está fechando,
a minha equipe não atende, ela não quer atender. E eu falo, não, vamos lá, vamos atender. Vou abrir uma mesa para ele, vou servir esse atendimento ali. Vou orientar para ele não sentar na mesa, que a gente já está fechando? Vou, mas eu vou atender, mas a minha equipe não atende. Isso por quê? Porque o dono também segue essa mesma lógica. Não, no final da noite não vou atender. Então, assim, é legal isso, né? Porque se você tem um formato, uma visão de pensar, né? E você fala isso para os seus funcionários, e não é o formato, né? Vamos dizer assim, o ideal, talvez, né? Eles vão pegar essa cultura e vão realizar. Independente de quem chegar ali, não muda, né? É muito comum, só te cortando, às vezes, assim, a gente está, às vezes, muito cliente fazendo reunião, às vezes você está trabalhando ali no meio da estrutura do cliente, né? E aí você vê as pessoas reclamando do cliente, às vezes até o próprio dono. Não, esse cliente que é chato demais. Não, essa pessoa que só dá trabalho. Gente, só tem um cliente chato, porque ele não paga. O resto é tudo bom. Inclusive os que reclamam, porque os que reclamam, ele te dá feedback pra você melhorar, né? E é um feedback sincero, né? E aí, assim, até nesse ponto, assim, pegando um pouquinho de cultura, né? Como que, para quem tem equipes maiores, formando a equipe de venda, né? Como você passa isso para o seu gerente, para o supervisor, e aí faz com que ele se enraize, de fato, ali na sua equipe de vendas, e até mesmo aqueles que não vendem diretamente, né? Porque, assim, todo mundo vende. Então, ele já atende, vende, né? Quem serve ali, né? Não é o garçom, mas está de servir, por exemplo, do restaurante, também vende, né? O próprio dono que está ali passando na empresa vende a todo momento. Como que a gente passa essa cultura de venda, né? E essa questão de entender o valor que a gente entrega, né? Além do produto, além do serviço, como que a gente passa isso para a equipe? A gente faz reuniões com eles também, ou faz para a liderança passa? Qual é a sua visão? Primeiro é entender isso, né, gente? Numa empresa só tem dois tipos. O que vende e o que ajuda a vender. Não tem outro. Todo mundo tem que vender. Do pessoal que está lá na rede do mercado, fazendo a limpeza. Eu visitei o pessoal lá do Meu Prata, rede Meu Prata, um dos mercados que a gente atende. A rede tem 19 lojas. Eu visitei uma loja deles esses dias, eu tinha ido alguns há muito tempo atrás, visitei sábado, eu fui lá a turma lá de estudante para conhecer o mercado por trás. Eu fiquei bobo. A loja é limpíssima, organizadinha. Até o estoque do pessoal, nossa, assim, impecável. E isso tá ligado à cultura. Então, a moça lá da limpeza, ela não sabe a meta de venda, quanto que a loja tem que vender, nem precisa. Mas ela entende que aquele papel dela de manter limpo, manter o estoquista ali, ó, o organizador das prateleiras, ele entende que ele faz parte da venda. Ele está na cultura da empresa. Quem não vende diretamente ajuda a vender. Só tem esses dois tipos. E assim, aí é muito importante ter essa cultura da empresa, de venda. Então, como é que você cria essa cultura, né? Tem uma teoria que fala, quanto maior o time, mais difícil mudar a cultura. Se eu tenho um time de 10 pessoas e muda a cultura amanhã, eu, proprietário, mudo a cultura amanhã, rapidamente, dentro de alguns meses, a minha equipe já vai estar ligada a essa nova cultura. E o que é a cultura, né? É o que a equipe faz quando não tem ninguém dentro. Então, é basicamente isso. É o que é replicado ali no dia a dia, no tradicional, né? Bom, então, se eu começo uma equipe pequena, 10 pessoas, a mudar minha cultura, a abordagem com o cliente, a dar feedbacks constantes, reunião de alinhamento todo dia com o time para falar de venda, eles vão começar a entender que agora a cultura é de venda. Pô, quando eu estou com 50 pessoas, não dá mais para poder, às vezes, falar com todo mundo. Então, eu tenho que, o quê? Para que serve um líder? Para replicar. O líder, no fim das contas, ele tem que cuidar de pessoas. Ele não tem que cuidar do negócio. As pessoas cuidam do negócio. Ele tem que cuidar das pessoas. Então, se eu tenho 50 pessoas, provavelmente eu vou ter ali em torno de 5 líderes. Mais ou menos. Tá? Ou responsáveis de área. Eu tenho que cuidar deles, para eles cuidarem do time. E o time cuidar dos clientes. É basicamente isso. Se a minha cultura for, ô líder, pega e faz, eu nunca vou conseguir sair da operação. Tem que treinar o líder a servir, a cuidar de pessoas. E da mesma forma, se você quiser atender os clientes do seu formato, replicar isso aí, você não é, você não escala, você não testa, né? Exatamente. E aí, para a gente, já caminhando para o final, vamos terminar um pouco de reiteração, pegando da equipe de vendas, o que você vê hoje aí de mercado, que é eficaz, que não é? Assim, a gente tinha muito isso antes de você vender, eu vou te pagar em cima disso. Só que a gente viu que a remuneração mudou muito.
Hoje a gente tem, além do salário, vários outros benefícios, né? Que são tanto de dinheiro quanto de conforto, enfim, folga. Mudou muito esse sentido de benefícios na empresa. O que você vê hoje aí no mercado, né? Pegando até o que a gente faz aqui também, que você pode passar para o pessoal de remuneração sobre vendas? Eu costumo dizer que todo mundo gosta de estar em grupo. O que é estar em grupo? Por que a pessoa vai na igreja? Porque ela tem uma religiosidade, porque ela vai em qualquer religião, porque ela tem aquela religiosidade. Mas, além disso, ela quer estar naquele grupo de pessoas. Por que você vai lá na torcida do Atlético, do Cruzeiro, do São Paulo, do Corinthians? Porque você que gosta de estar naquele grupo de pessoas. Trabalhar numa empresa é a mesma coisa. Então, você tem que fazer com que as pessoas gostem de estar nesse grupo, né, da empresa. E hoje, né, pensando no mundo de hoje, como é que a gente gosta de estar no grupo da empresa? Se eu fizer parte daquele negócio efetivamente. Como que é fazer parte? Se eu tiver uma meta, se eu tiver propósito alinhado, né, com aquele negócio. Então, pensando disso que você está trazendo na remuneração, o primeiro ponto é estar alinhado ali, né? Gostar de fazer parte daquele grupo, daquele propósito. Então, a gente fala assim, de novo, voltando ao mercado. Como é que o propósito do mercado? Servir, pessoa ter agilidade ali, com a tranquilidade que você compra. Então, tem uma série de propósitos inerentes àqueles negócios, né? E aí, falando de remuneração especificamente. Quando eu falo de pertencer, muitas vezes, dependendo da escala do seu time, é participar do resultado. Mostrar para o seu gestor a última linha lá do seu resultado, da sua DRE. Ou deu 10 mil de lucro, ou deu 10 mil, ou deu 10 milhões de prejuízo no mês passado. E aí, você quer estar nesse barco? Vamos embora comigo. Estou te mostrando aqui, nós estamos juntos. E linka até com o propósito de milhão no mês, né? Deu 10 milhões de prejuízo, por exemplo, mas o meu propósito é esse aqui, meu foco é esse aqui. Exatamente. Estamos juntos. Então, eu vou te remunerar, você vai estar remuneração fixa, etc. E eu vou te remunerar por esse resultado aqui. Vamos embora. Então, beleza. Então, abrir esses números, né? Abrir a caixa preta, tem muita gente que gosta de abrir nada dos funcionários e tal. Então, para trazer pertencimento, querer fazer parte, a pessoa tem que, de fato, fazer parte, saber números, etc. O segundo ponto é criar algumas campanhas, né, comerciais, ligadas ao que as pessoas querem. Por exemplo, tem lugares que as pessoas querem folga, tem lugares que as pessoas querem dinheiro. Não, Marcos, todo lugar quer dinheiro. Não quer. Fizeram uma pesquisa um pouco antes da pandemia, né, porque a pandemia veio para mudar muita coisa nossa, mas fizeram uma pesquisa um pouco antes da pandemia nas principais universidades dos Estados Unidos, que as principais lá, acho que eles estavam 3 ou 4, agora eu não me recordo, na pesquisa, todo mundo saiu empregado. Todo mundo, né, porque é alto padrão. E fizeram uma pesquisa com todo mundo que saiu empregado, quantas propostas eles receberam e por que ele aceitou a proposta que ele aceitou. Mais de 80% não aceitou a proposta de maior valor. Olha, você vê que o dinheiro é relevante, né? Eu preciso de dinheiro para pagar minhas contas, para bancar meu custo de vida e tal, mas hoje ele não é o principal fator de decisão. É o mais importante aí. Exatamente. Eu vou ter um plano de saúde melhor para minha família, pode ser fator de decisão. Então, isso tudo é remuneração. Eu vou ter mais dias de home office, isso é remuneração. Eu vou receber um auxílio de viagem nas minhas férias, eu vou receber um cartão, hoje é isso, um cartão de viagem para poder aproveitar mais nas minhas viagens, nas férias. É um tipo de remuneração. Né? Então, tem uma série de tipos de remuneração que você pode atrelar a um movimento de venda. Legal. Assim, a gente vê até pesquisas mais recentes, né, que a gente fala muito dessa nova geração, e aí, na sua empresa, pode ter certeza que uma hora ou outra você vai estar empregando, porque a gente tem, né, muitas pessoas muito novas, muito jovens, 20, 21, 22, né, nosso próprio time comercial é liderado, né, com pessoas de 23 anos, e assim, eles falam muito dessa nova geração não está ligado, igual era antes, de questão de falar, vou ganhar 15 mil reais ficando aqui. É muito propósito, né, que você falou que é muito legal isso assim. Se você não entende o propósito da sua empresa, o seu funcionário também pode ter certeza que ele não entende. E aí ele não vai querer ficar no lugar que ele não sabe por que ele está lá. Qualquer utilidade, porque o ser humano gosta de ser útil, né? Sim. Qualquer lugar que tiver, dentro de casa, no trabalho, enfim, gosta de ser útil, e ele vai estar, enfim. E aí a mesma coisa também na questão dos benefícios, né? Hoje, essa pesquisa que saiu mais recente, eu vou até mandar no grupo do WhatsApp depois para vocês, quem está lá no grupo, para acompanhar.
ela fala muito isso. Os jovens hoje eles não querem trabalhar, né, fixo ali para ter um salário grande, ficar anos dentro da empresa. Eles querem ter experiências, né? Ter ali esse tempo de vida, né, do trabalho, ter experiências ali dentro. E assim, quando você consegue passar isso, às vezes, né, e é a tela, você está dando experiência e ele está vendendo para você. Então, tá ótimo, né? E assim, eu costumo dizer, né, que, voltando lá para aquela frase do início, né, a venda, ela alimenta o ego e o lucro alimenta o bolso. Então, muitas vezes, quando a gente fala de cultura, de propósito, para muitos empresários e empresárias, parece bobagem. Tem que vender, tem que preocupar com isso não. Mas, no fim, se você não está com a equipe alinhada com cultura, valores, propósito, objetivo, meta, provavelmente essas pessoas estão vendendo produtos com menos margem, dando desconto. Se eles estivessem alinhados aos valores, ao propósito, eles iam vender os benefícios daquele serviço, e não estaria preocupado só em dar desconto. Né? Eu estaria preocupado com atendimento, melhorar atendimento e tal. Então, assim, preocupa com o dinheiro, com o lucro e com o propósito, cultura da sua empresa, que as vendas elas vão acontecer tendo meta, né? Acompanhando, né? E aí, para fechar, agora, o que você vê como a principal dica para quem está nos ouvindo e aí, assim, quer começar, né, depois de hoje, estruturar o meu comercial, minhas vendas, eu quero começar a melhorar minha venda aqui e estruturar esse processo. O que você deixa como a principal dica aí para o pessoal? O principal é construa uma meta para o mês que vem até o final do ano. Então, se você tiver como pegar o seu histórico do ano passado, quanto que eu vendi em junho, julho, agosto, setembro, e crie alguma meta, mesmo que seja aproximada, vou vender 5% a mais em junho do que eu vendi ano passado, em agosto eu vou vender 7% porque tem a promoção ali de editais, etc., dependendo do meu negócio. Então, crie uma meta e comunique isso constantemente para a equipe. Eu gosto de fazer analogia. Imagine que vendaram os seus olhos, você entrou num avião, né, com os olhos vendados, e lá em cima, desvendaram os seus olhos, mas você não vê ninguém, o avião só está indo. É basicamente a sua equipe quando você não comunica a meta. Se eu não sei a meta, a minha equipe não sabe a meta, é basicamente como se eles estivessem andando num avião, vocês sabem onde está indo. Eles estão só indo, junto com você. Então, o primeiro ponto, eu acho que é o mais prático. Crie uma meta e divulgue isso para o time. Talvez no primeiro momento não precisa criar remuneração variável para isso. Roda um mês com isso, comunica com o time que dependendo de como performar no primeiro mês, vai ser criada uma remuneração variável. E aí os números são críticos, por exemplo. O primeiro ponto tenha metas claras de agora até dezembro. Pelo menos. Né? E aí, deixa até que a gente fala muito do ser humano, ele precisa de ter uma cobrança ali para poder fazer, né? Então, faz isso, manda pra gente, você está, né, assistindo a gente, manda pra gente, olha, minha meta que eu fiz, ela foi essa aqui. Manda que a gente vai olhar e falar, não, legal, quanto você já vendeu hoje? A gente vai trocar essa ideia, manda aí quem fizer, né, pra gente poder acompanhar e te ajudar também, né, de certo modo, tá? Mas foi muito bom, acho que a gente conseguiu resumir aqui, a gente poderia ficar horas e horas falando, né? Mas gostei bastante desses temas. Espero que vocês também tenham gostado. Tem alguma pergunta aí na caixinha? Não, muito bom. A gente vai continuar, né, com essa série de webinars, então todo mês a gente vai ter nosso terceiro, quarto, todo mês, no final do mês a gente está fazendo. Então acompanha, né, cada mês tem um tema, quer sugerir um tema novo, pode trazer também para a gente, que a gente vai ouvir, vai colocar no tema, tá bom? Agradeço demais o tempo de vocês aí, passar essa uma hora com a gente. Espero ter contribuído, eu acho que o Marcos falou aqui muita coisa que você já pode sair daqui e colocar em prática, né? E é isso, pessoal. Muito obrigada mesmo pelo tempo. Eu que agradeço. Muito obrigado, pessoal. Nos aguardem para os próximos webinars. Tenho certeza que vai ser de muita valia para o crescimento da empresa de vocês. Obrigado. Tchau.